Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e ensinava aos seus discípulos, dizendo: Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os pacientes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque terão o amparo da justiça divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus face a face. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da verdade, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguem, quando vos injuriam, e mentindo, fazem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. E rogamos, Senhor, a vossa infinita misericórdia que nos abençoe o encontro de hoje. Fazei, Mestre Jesus, com que as vossas bênçãos sejam em nossos lares, que elas estejam nos auxiliando em tudo aquilo que necessitamos de vós e de Deus, o nosso Pai. Seja tornada viva esta água em nossos lares e que através desse magnetismo sejam neutralizadas todas as forças em contrário ao nosso equilíbrio, à nossa harmonia e à nossa paz, ao equilíbrio de nossos lares, nossos familiares, que estejamos também abençoados com a presença dos Espíritos do vosso Santo Coração, aqueles que se dedicam a todos nós, por interesse ao nosso bem. E que por todo tempo, Senhor, desta nossa união de sentimentos, estejamos sob a vossa contemplação divina, que vibre a vossa luz por todo este tempo em nossos lares. Sejam também abençoados, Senhor, a nossa legião. Irmãos que tem lá no nosso salão nome e endereço na mesa de trabalho. E irmãos que mentalizam a nossa seara nos momentos de necessidade. Encarnados e desencarnados, estejam, Senhor, sob as vossas bênçãos divinas. Na graça de Deus, o nosso Pai Criador, que assim seja. Graças a Deus. E vamos relembrar hoje do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3 do nosso Evangelho, em que Kardec, por inspiração dos mentores amigos, faz uma referência ao homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade,
na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro. Por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida são as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de pensar em si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda a ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior.
não se exalta a si mesmo, nem seus talentos à custa de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo seria o de fazê-los servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social, alguns homens estão sob o seu mando, dependem dele. Trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Veja-se o capítulos 17, item 9. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, está no caminho que conduz a todas as demais. Esse verso 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 17, é uma relação de tudo que devemos nos esforçar para conseguir vivenciar na nossa caminhada. E é como se fosse assim um lembrete e de que constantemente deveríamos reler essa página para uma avaliação pessoal, íntima, de consciência de todos nós, de tudo que a gente ou já conseguiu estar vivenciando de uma forma ainda muito rudimentar, mas o que ainda nos falta conseguir. São muitos os elementos que devemos considerar dentro desses ensinamentos, que na verdade, se nós formos observar bem cada frase, cada texto que contém esse verso 3, ele está compilado segundo todos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Em todas as frases, em todos os textos, ele se refere a situações que nos foram ensinadas pelo nosso Mestre. Como ele diz aqui, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Jesus não disse que nós deveríamos tirar a trave de nossos olhos antes de querer tirar o cisco do nosso próximo, do olho do nosso próximo. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe retirado. Jesus não ensinou que quando estivéssemos em algum evento, que fôssemos procurar o último lugar, ao invés de querermos nos assentar nos primeiros lugares. Nos ensinava Jesus nesse ato exatamente a humildade, o conhecimento de que não somos nada
diante de Deus o Pai, que ainda estamos em crescimento espiritual, não é? Usa sem exagero os bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual terá de prestar contas, e que o emprego que resultaria prejuízo seria fazê-lo servir a satisfação de suas paixões. Não nos ensina isso na parábola do filho pródigo? Todas as situações dessa frase estão aqui relembradas, relembrando ensinamentos do Cristo, não é? Ensina-nos também Jesus, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Não é assim? Não ensina Jesus que temos que respeitar a todos os nossos irmãos quando ele manda os apóstolos para fazer as leituras aos ensinamentos da Boa Nova? Ele não diz que respeitassem os apóstolos aqueles que não os aceitassem? Que se chegasse numa cidade, se aquela cidade não os acolhessem, que batesse os pés tirando a poeira dos pés e deixasse aquela cidade por conta própria? Se chegássemos num lar que não quisesse nos receber, que abençoássemos a casa e fossem, que os apóstolos abençoassem essa casa e fossem seguir à frente a quem aceitassem a palavra do Senhor. Tem fé no futuro, pois coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ensina-nos Jesus que a casa do Pai tem muitas moradas. Isso já basta para que nós tenhamos o olhar constante para a realidade da vida espiritual. Sabendo que a oportunidade da encarnação nos está servida para que nós possamos crescer em amor, em bondade, em tudo que essa mensagem nos chama a atenção para implantar em nossas vidas. Em seguida, no verso 4, que estaremos falando em outra oportunidade, fala-se os bons espíritas, que na verdade significa aquilo que o homem de bem, se for espírita, deve implantar na sua existência. E vamos agora rogar a Jesus as suas bênçãos divinas. Vamos aproveitar esse instante em que estamos unidos em sintonia com o seu amor maior e rogar as suas bênçãos para irmãos nossos de humanidade, irmãos em sofrimento, irmãos que se suicidaram, irmãos que estão com o pensamento de fazê-lo. Vamos rogar a sua misericórdia infinita por nossos irmãos que têm nome e endereço na nossa mesa de trabalho. Todos aqueles que aportam a nossa legião, buscando as bênçãos divinas. Vamos rogar ainda que Jesus Cristo abençoe os irmãozinhos espirituais envolvidos em todas as necessidades, em todos os sofrimentos desses nossos irmãos encarnados que nos procuram. Que nossos irmãos de humanidade, os que ainda estão longe da realidade divina, que eles possam, Senhor, serem tocados em seus corações, para voltarem a atenção para a realidade do Espírito e sentirem e serem abençoados por esse vosso amor maior. Pedimos, Jesus Cristo, nosso Mestre, pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, pelos nossos familiares,
E pedimos também, Senhor Jesus, por irmãos espirituais do mundo que ainda não conseguiram perceber a vossa luz divina. E agradecidos a esse vosso amor maior, agradecidos a Deus, o nosso Pai Criador, agradecendo também os Espíritos que nos dão a honra de nos acompanhar neste Evangelho, neste momento de recolhimento e de busca pela luz divina. Pedimos assim a vossa permissão para encerrarmos esse nosso encontro desta noite com as suas bênçãos e a vossa paz, a vossa doce, suave, divina paz. Que assim seja, graças a Deus.